Bom dia, queridos. Manhã de sexta-feira e nós encerramos mais uma semana graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã, que o seu dia seja pleno, seja abençoado, que o Senhor te guarde, que o Senhor te encontre nesta manhã e te abençoe conforme cada uma das suas necessidades. Mas eu quero terminar esta semana com um texto bastante apimentado e gerar algumas provocações e talvez uma reflexão mais profunda na sua vida. Para isso quero usar o texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, onde Paulo faz a seguinte afirmação: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Preste atenção, olha que texto interessantíssimo. Porque a carne, a nossa carne, milita contra o espírito, ela luta, ela entra em guerra contra o espírito. E o espírito, o Ruach Kadosh, a parte de Deus em nós, contra a carne também luta, porque são opostos entre si, para que não façais, para que eu e você não façais o que porventura seja do vosso querer. Há um ditado muito comum que diz: querer é poder. Eu sinto muito contestar nesta manhã de forma bíblica e veemente esse texto, esta frase. Querer não é poder. Talvez eu poderia dizer para você: nós podemos fazer tudo o que nós queremos? Se você respondesse sim, estaria certo, você pode fazer o que você quer. Agora, a grande questão que o texto levanta é: devemos fazer tudo aquilo que queremos? Será que devemos fazer? Será que é lícito? Será que é justo? Será que é certo fazermos tudo o que queremos? O apóstolo Paulo levanta uma questão muito interessante, que nem sempre aquilo que queremos devemos fazer ou podemos fazer. O apóstolo Paulo nos levanta uma questão muito interessante que merece toda a nossa atenção, não só hoje, nesta manhã de sexta-feira, mas no decorrer de toda a nossa vida. Paulo nos dá um alerta, ele diz: cuidado, há em você um eu que quer lutar contra o espírito. Há em você uma parte sua que está em guerra declarada contra o espírito, que não quer as coisas espirituais. Sabe, queridos, eu sempre suspeitei muito de pessoas que têm um alto grau de santidade manifesta por palavras. Não, porque eu oro 12 horas, porque eu oro 13 horas, porque eu jejuo tantos dias, porque eu jejuei 30 dias, 40 dias, 3 dias e etc. Eu sempre penso muito a esse respeito, porque, queridos, ou tem algumas pessoas que são super cristãos, ou eu sou um crente muito furreca, ou eu sou um cristão muito, mas dos muito fraco. Porque, queridos, é uma luta para jejuar. É uma luta para passar 40, 50 minutos, 1 hora orando. É uma luta para ficar 1 hora lendo a palavra. Não é fácil. Porque, o senhor não gosta? Não, não é questão de não gostar. É questão que a cabeça fica a 1000 por hora, pensando no trabalho, pensando no serviço, pensando naquilo outro. São tantas coisas para fazer que às vezes a tua carne não levanta. Você já orou, você já leu a palavra. Ou será que sou só eu que passo por isso? Então, o apóstolo Paulo está alertando, e o próprio apóstolo Paulo, em um dado momento, ele diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E o mal que eu não quero, esse está à minha frente e faço. O próprio apóstolo Paulo reconhece que se nós não andarmos sóbrios e vigilantes em muitos momentos da nossa caminhada, nós vamos nos render às propostas da nossa carne. Nós vamos nos entregar aquilo que não é do Espírito. E eu não falo, agora não me refiro apenas a pecados, me refiro a muitas coisas. Por exemplo, tirar meia hora para ler a palavra de Deus, ou 1 hora para assistir uma série.
Vamos deixar o lado espiritual então. Talvez você está dizendo, o bispo está sendo muito enfático nessa questão. Então vamos lá. Deixar de ler uma boa literatura, um livro que vai te trazer crescimento, tanto acadêmico quanto profissional, e ficar 2 horas na frente de uma série, assistindo uma série que não tem nenhum aproveitamento para a tua vida. E depois você não entende por que Deus não te abençoa para que você passe no concurso, para que você passe na sua universidade, para que você consiga um emprego melhor. E nós muitas vezes ainda atribuímos a Deus essa responsabilidade das nossas vidas estarem travadas, quando na verdade nós estamos sendo os maiores tropeços na nossa própria vida. Então Paulo já nos adverte, olha, cuidado, porque a tua carne ela nem sempre será uma boa parceira. A tua carne nem sempre vai estar ao teu lado. Cuidado, porque nem sempre as suas emoções serão amigas da sua razão. Nem sempre as suas emoções trabalharão em parceria com a sua razão. Cuidado, porque muito complicado, porque às vezes a tua vontade não será boa, não serão construtivas. Então, o espírito e a carne são 2 forças conflitantes, são 2 reinos opostos que estão dentro de nós e muitas vezes querem viver de forma distinta. E nós precisamos entender isso dentro de nós, precisamos estar sensíveis e cheios de Deus e do Espírito, da sua palavra, e termos uma vida tão regrada, tão guiada, tão orientada pela palavra, ao ponto de em nenhum momento nós titubearmos diante de algo que seja espiritual e algo que seja apenas carnal, emocional. Deus não nos chamou para ficar sentindo arrepios dentro de igreja, chorando. Deus nos chamou para que de forma consciente nós possamos entender a sua palavra, não que não venhamos sentir arrepios. Eu sinto, eu choro, eu me emociono, eu acho isso fantástico, mas o mais importante é que a palavra de Deus esteja em nós, é que a palavra de Deus domine os nossos corações, é que a palavra de Deus domine o nosso pensar, domine o nosso falar, domine o nosso agir, para que o nosso velho homem sempre esteja cravado na cruz. E isso só acontece quando o Espírito reina, quando a palavra nos domina, quando a palavra nos dirige, porque do contrário, seremos homens carnais, levados por emoções, por fantasias, por ilusões, levadas por esse tempo presente, passageiro, ilusório, que muitas vezes mais nos afasta do Senhor, certamente, do que tenta nos aproximar. Entenda uma coisa, queridos, se você tentar agradar ao mesmo tempo a sua carne e o seu espírito, algo de muito errado vai acontecer na tua vida. Entenda, viver na contramão da carne muitas vezes pode ser angustiante, mas traz a presença e a alegria dos céus para a sua vida com certeza. Entenda que é isso que o Senhor quer que você pense nesta manhã. A sua carne luta contra o seu espírito. As suas emoções vão tentar derrubar a sua razão e vencê-la. Mas você deve permanecer pautado, dirigido, guiado pela palavra de Deus. Senhor Deus, que nesta manhã possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sermos derrotados na carne pelo Espírito, termos a nossa carne dominada, cravada na cruz, que o nosso eu esteja totalmente dominado pela Tua Palavra, que a Tua Palavra reine em nós, que a Tua Palavra governe as nossas vidas, governe o nosso pensar, o nosso falar e principalmente o nosso agir. Derrame sobre nós, ó Deus, do Seu poder, da Sua graça, para que possamos suportar todas e quaisquer situações que serão tentações nas nossas vidas. Que o mundo venha tentar usar, ó Deus, para nos derrubar e nos levar ao pecado. É uma derrota diante do Senhor. Leva-nos, Senhor, à Tua presença. Ensina-nos a viver como Cristo viveu, a suportar, ó Deus, em obediência, em amor, a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Assim eu oro, ó Deus, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus e te dê um ótimo final de semana. Deus te abençoe, queridos.